É o nosso primeiro encontro, né, de 2022, né, quase que eu ia dizendo 2021 ainda, acostumada, é um ano, né, que a gente começa com grandes expectativas, né, de melhora em todos os sentidos, de melhora em leitura, né, é o período em que começamos a renovar nossas metas, colocamos as nossas listas de coisas a realizar, fazemos a lista de filmes, de leituras, de séries, né, de metas a bater, de peso a perder, de quilômetros a caminhar. Então, é um momento de recomeço, né, realmente, em que começamos já com toda a energia. Eu saúdo a todos, né, que estão aqui, dedicados na nossa leitura, na leitura desses textos que foram tão bem escolhidos, né? Textos que são tão representativos, que trazem a noção, né, do momento que vivemos, né, um momento de luta, de militância, de igualdade, de representatividade, né? E são textos que, já deixando, né, os spoilers, como todo mundo comenta, a gente conhece bem, né? A gente tem muitos referentes na nossa memória, né? Das nossas leituras, desde que a gente começa a ler literatura portuguesa, a gente começa a ler literatura brasileira, né? A própria história, né? A gente vê que tem poemas que tratam muito dessa nossa memória, né? Do que a gente traz de colonização brasileira. E é um prazer dividir hoje o encontro com Marília, com Ana Luísa, Ana Clara, né? E eu fico tão feliz de mediar um evento em que as meninas estão aí brilhando, né? E falar um pouquinho sobre Ana Clara, né, que é aluna do ensino médio, técnica integrada em agroecologia de Ipanguaçu, e participa do projeto atualmente O Negro como Dissonante na Literatura Potiguar Contemporânea. Então, eu acho que é um projeto, né, Ana Clara, que traz muita riqueza, né, para o nosso evento de hoje. Já a Ana Luísa também é aluna de agroecologia, né, uma aluna de Panguaçu também, e participa do mesmo projeto, né, que discute essa temática tão importante, né, tão necessária atualmente, né? E Marília, né, que foi minha colega de trabalho, né, minha colega de clube de leitura, que é licenciada em letras pela UFC, tem mestrado em letras, em literatura comparada também pela UFC, né, doutorado também, né, Marília, e é professora do campus de Ipanguaçu, né? E sempre está aqui abrilhantando o nosso clube de leitura, trazendo comentários excelentes, né? Uma visão muito completa, né? Muito técnica das coisas. E a gente conta também com a própria poetisa de quem falamos hoje, né? Helena Monteiro. Então, é um prazer, Helena, recebê-la no nosso clube de leitura, né? Anteriormente, eu e Marília estávamos conversando que nós já estávamos ansiosos, porque normalmente a gente só falava de autor do século passado, né? De tempos idos, e para a gente é muito desafiador falar dos textos de alguém e estar com esse alguém no momento de debate, né? Então, sinta-se acolhida pelo nosso clube, né? E você vai gostar muito, eu tenho certeza. Então, se quiser, já vou passando aqui para a Helena, viu, pessoal? Se quiser falar alguma coisa, dar boa noite, fique à vontade. Certo. Quero agradecer, né, e dar uma boa noite, né, a todas vocês, né, a todos, né, e os presentes aqui, né, eu acho que está lindo, maravilhoso, estou adorando, né, essa iniciativa aí,
eu não sei como as coisas acontecem, né? Tem que acontecer assim de maneira tão singular, né? Assim, para mim foi um presente através da Ana Luísa, né? Que foi o primeiro contato. Então, assim, eu fico muito agradecida dessa iniciativa, né, de vocês de estar dando voz e vez à literatura feminina, negra, né, em Potiguar. Então, isso é realmente algo espetacular, inovador, e só, né, agradecer e vamos que vamos, né? Que venham outras e outras e outras escritoras aí também, né? Obrigada, Francisco Humberto, aí também. Francisca Dantas, né, minha colega aí, também, da escrita, das letras. E obrigada, tá bom? Então, sejam bem-vindos, pessoal. Marília, fique à vontade. Ana Luísa, Ana Clara, a apresentação é de vocês. Olá, novamente, boa noite a todas e todos. É uma honra, como eu coloquei aí no chat, né, termos a presença da escritora, da poetisa Helena Monteiro aqui conosco. E Ângela já expôs aí o desafio, né? Ângela mencionou o projeto, né? Na verdade, a gente teve essa feliz descoberta dos textos da Helena por meio desse projeto, né? Um projeto de pesquisa coordenado pelo professor Chico, Francisco Umberlan, aí nos participantes, é Chico, viu, gente? Podem ficar à vontade para chamar Chico, que esse é o nome pelo qual ele é conhecido e entre nós, e até mesmo no meio acadêmico, lá, quando o pessoal faz o horário do semestre, está lá, Chico, professor Chico, não é Francisco. Então, fique à vontade, Helena, para chamá-lo de Chico, certo? Marília, Chico é mais carinhoso, né? Que a gente tem Chico assim Isso, pra gente. exatamente. E aí foi no contexto desse projeto idealizado pelo Chico, que é pesquisador dessa área, né? Está aí no doutorado, lá na UFRN, e nos convidou, né, para participarmos desse projeto juntamente com ele, e nós garimpamos essas joias, que são a Ana Clara e a Ana Luísa, meninas maravilhosas, né, nossas alunas lá do campus, e já estão engajadas aí num projeto de pesquisa, né, que trata de algo tão relevante, que é essa temática. Então, foi através dessa coleta, né, que a Ana Luísa fez, que nós fizemos em conjunto, que nós conhecemos a poesia de Helena Monteiro, né? E trazemos aqui textos que consideramos muito representativos, né, dessa temática, dessa escrita, que, como ela mesma colocou, de autoria feminina, negra, né? E eu. Potiguar, né? E isso, Potiguar, e eu considero assim uma poesia bela, linda e forte, né? Pela forma como ela escreve esses textos. Então, nós organizamos, fizemos um alinhamento aqui da apresentação, né? E a Ana Luísa, desculpe, vai começar falando um pouquinho aí da Helena, né? Desse contato, das informações que ela obteve a partir desse contato com a escritora, né? E também no decorrer da pesquisa. Então, eu passo a voz agora para a Ana Luísa. Boa noite, pessoal. Me escutam bem? Sim. De antemão, eu agradeço a presença de todos, especialmente da minha mãe, que desde a primeira participação me acompanha, e de Helena, que desde o primeiro contato esteve sempre presente, e é uma escritora muito importante, realmente, por fazer parte do nosso contexto, potiguar, negra e mulher, né? Ainda mais uma mulher na literatura.
E aí, Helena, na verdade, ela se chama Maria Helena da Silva Lima e adotou o sobrenome Monteiro em homenagem à avó paterna. Ângela, pode passar o slide aí um pouquinho para ficar mais... Pode passar... Pronto, pode deixar nesse daí. Ela nasceu em 29 de junho de 1968, na cidade de Santo Antônio. Santo Antônio é município do Rio Grande do Norte e é também conhecido como Santo Antônio do Salto da Onça e Princesa do Agreste. Tem esses dois apelidos para a cidade. Atualmente ela mora na capital do nosso estado, Natal, e ela é poeta, contista, documentarista, pesquisadora. É graduada em Letra e Psicologia pela UFRN e é pós-graduada também em Saúde Pública. Além de tudo isso, ainda é sócio-fundadora e efetiva da Academia de Letras e Artes do Agreste Potiguar. Helena tem 7 livros publicados e ela também tem várias participações em antologias. Uma curiosidade que eu acabei descobrindo lendo muitos livros dela, que eu agradeço também de antemão que a Helena me enviou vários livros. Até com eles aqui foram 6, mostrando 2 porque são vários. E aí, lendo eles, eu descobri que Helena, desde a infância, gosta de poesia. E a preferida dela era Meus 8 Anos, de Casimiro de Abreu. Então, ela sempre foi apaixonada por literatura. Como a Ângela já falou, Marília também, foi uma escritora que a gente encontrou através do nosso projeto de pesquisa, que é o Negro como Dissonante na Literatura Potiguar Contemporânea, que eu faço parte, juntamente com Marília, com Ana Clara, e com Francisco Berlan, que a gente chama carinhosamente de Chico, como o Ângela também já adiantou. A gente percebe na obra de Helena gritos de resistência da população afro-brasileira e também um grande cuidado estético e sonoro com as poesias dela. São poesias muito fortes, e aí vamos dar sequência fazendo as leituras e as análises dela. Bom, agora eu vou falar um pouquinho desse poema lindo da Helena, intitulado Braceletes, né? O título já nos dá uma ideia assim, da representatividade negra que Helena traz para a sua poética, né? Eu acredito que aqueles que se inscreveram, que estão presentes, tiveram a oportunidade de fazer a leitura, né? Nós escolhemos 5 poemas para comentarmos esta noite, e Braceletes vem aí encabeçando essa pequena coletânea, né? Digamos assim, em que o eu lírico inicia dizendo: sou filha das madrugadas, esplendorosas, brinco ao luar, douradas borboletas a esvoaçar. Sou filha das madrugadas, das noites escuras, pérola negra, sabor de coco caramelado. Por tradição sou guerreira, abençoada pelas estrelas, constelações azuis prateadas. Resisti às tempestades que o tempo preparou, aos vendavais que o vento arrastou, que o vento me arrastou, as lembranças que a consciência guardou. Pode subir um pouquinho, Ângela, por favor? Ainda sinto o cheiro do navio negreiro em pleno mar, inquietas velas arrojadas contra o vento. Ouço o tinir dos ferros, estalar de açoites, quando visito o cais, para relembrar o soar das marés. Renasci tantas vezes, mas ainda tenho um corte na alma. Legiões de negros como a noite dançam à luz das chaminés. Sinto ânsia de liberdade e uma sinfonia fantasma cambaleando aos meus ouvidos. Tenho uma argola na orelha, o adorno dos braceletes, turbilhão de pesadelos que me espreitam à noite. Meus cabelos pichains erguem negra bandeira, estandarte que reluz ao sol, sem entregá-los ao vento. Meus lábios carnudos e o olhar saudoso são herança da minha gente.
a gente percebe aqui, né, nas discussões que Ana Luísa e eu fizemos quando estávamos analisando o poema, né, tentando fazer a nossa leitura desse poema, e ele é um poema que está incluído numa coletânea intitulada Um Salto Poético, Antologia das Escritoras Santo-Antonienses. Foi publicado no ano de 2018, né? E eu fiquei até curiosa se esse título, Um Salto Poético, teria relação com o nome pelo qual a cidade ficou conhecida popularmente, né? Depois, Helena pode tirar essa dúvida para a gente, né? Santo Antônio do Salto da Onça. Eu penso que talvez tenha uma relação aí. Então, nós percebemos que esse é um poema que apresenta estrofes, versos de diferentes medidas, né? Falando um pouquinho aqui da questão estética, né? Então, inserido nesse contexto da poesia contemporânea, que traz essa liberdade de escrita no que se refere à medida dos versos, né? E das estrofes. E é um poema que destaca aí, que aponta desde o começo as dores, as dificuldades enfrentadas pelo povo negro afrodescendente, né? A meu ver, faz uma espécie de apelo aos sentidos do leitor, né? Ao mencionar aí cores, movimentos, sabores. E quando o eu lírico utiliza aí essa expressão filha das madrugadas, né, eu entendo como uma antecipação aí da ideia de que, enquanto negra, né, a autora herdou aí esses sofrimentos vivenciados pelos seus ancestrais, né, sem deixar de agregar valor ao povo negro, identificado aí como, quando ela se identifica como pérola negra, não é? Uma joia rara. Então, as primeiras observações que eu fiz nessa composição foram essas, né? Considerando aí a primeira e a segunda estrofe. Na terceira estrofe, ao declarar por tradição sou guerreira, eu percebo aí a reafirmação da identidade, né, associada ao mesmo tempo ao aspecto da resistência, ressaltando aí que é ressaltada como uma cultura que é anterior ao seu nascimento. Né? Os sentidos dessa expressão aí são explorados nos versos seguintes, que, por sua vez, vão enumerar as adversidades repetidamente enfrentadas aí pelo povo negro, né, que são também metaforizadas por meio de algumas escolhas vocabulares da autora, né, como os termos tempestades, vendavais, vento, lembranças, né? Desse modo, o eu lírico afirma ter resistido ao que foi imposto à sua existência, e mostrando-se ao mesmo tempo consciente desse passado doloroso, vivenciado, né, pelos povos africanos, que foram subjugados, que foram escravizados no nosso território, né, e é algo que e esse passado ressoa até hoje, né, aos nossos dias, dando corpo aí à luta do povo negro. E eu percebo também, né, que esse poema ressalta aí as memórias de opressão em relação às condições dos negros, né, a sua chegada a partir dos navios negreiros, remetendo também ao cais como um espaço de memória e materializando essas lembranças a partir de aspectos sonoros, visuais, né? E quando a gente tem aí o uso do verbo renascer, né, conjugado aí no pretérito imperfeito, no pretérito perfeito,
a gente tem uma ideia de transformação ou de reconstrução, né? E esse renascimento, ao mesmo tempo, debate-se com a ferida do corte na alma, com a ânsia de liberdade, né? Expressões essas aí que vão enfatizar o desconforto causado pela ferida, né? Pela sensação de ainda estar aprisionado. Em seguida, eu observo que o eu lírico demonstra querer afastar-se daquilo que priva a sua liberdade, né? Sendo este também o desejo demonstrado pelos seus antepassados. Nesse momento são citados aspectos culturais, simbólicos, que demonstram a resistência à imposição cultural, ao apagamento das memórias, né? E fatores, são mencionados também alguns fatores genéticos, como os cabelos pichains, os lábios carnudos, que reafirmam aí as características próprias, né, do povo negro, dos ancestrais aí trazidos pelo poema, né? E, ao mesmo tempo, motivo de orgulho, de fortalecimento dessa negritude, né, e de alguém que não se deixa subjugar. A gente percebe na poética de Helena uma consciência muito aguda acerca do racismo como problemática que perdurou ao longo do tempo na sociedade, né, na nossa sociedade, que persiste até os dias atuais, né? E a gente dando olhada no perfil da Helena, não é? No Instagram, nas redes sociais, a gente percebe o engajamento da autora nessa luta, né? Esse ativismo presente aí na trajetória da Helena Monteiro. Além desses aspectos que eu mencionei, né, eu notei uma relação de intertextualidade com a obra do nosso poeta abolicionista Castro Alves, né? Especialmente nesse poema da Helena, que, a meu ver, intertextualiza lá com o navio negreiro do Castro Alves, né? Através de algumas expressões, de algumas escolhas vocabulares feitas pela autora, né? Colocadas de maneira magistral nesse poema. Expressões como brinco ao luar, douradas borboletas, o tinir dos ferros, estalar de açoites, legiões de negros como a noite. Né? Então, essas expressões comparecem com certa variação, né? E sentidos semelhantes lá no poema do Castro Alves, Navio Negreiro. E interessante que lá ele também faz menção à bandeira, ao estandarte, né? Mas como uma crítica. Ele faz essa crítica ao auriverde pendão de minha terra, que ele chama também de estandarte que a luz do sol encerra. Ele se vale dessa metonímia para denunciar o Brasil como uma nação escravagista, né? Já o poema da Helena Monteiro, ao tomar aí os cabelos pichains como negra bandeira, como estandarte que reluz ao sol, ela faz uma afirmação, né, peremptória dessa identidade negra. Então, enquanto o poeta baiano Castro Alves vale-se da poesia para defender os ideais favoráveis à abolição da escravatura, né, a Helena Monteiro escreve hoje trazendo aí à memória a crueldade desse regime de escravidão ao qual os seus ancestrais foram submetidos, né? E assume essa postura de engajamento na luta contra a desigualdade racial, né? Foram essas as percepções às quais nós chegamos, né, no nosso trabalho de análise desse poema. Não sei se a Ana Luísa e Ana Clara têm algo a acrescentar. Fiquem à vontade. Pode seguir, pode seguir.
Oi, gente, vou prosseguir falando o poema Batuque das Senzalas. Sinto cântico na alma, doce embalo dolente, espantando a tristeza nos terreiros, cafezais e cabarés. Sonhos, sonhos em noites de luar, a palpitar a alma são os batuques das senzalas. Perante os olhos, braços gemidos, o dorso vergado de um povo, coração rasgado, farpas, ferrões, punhais, lâminas, a alma oscila entre a dúvida e a fé. E o que me resta é cantar por dentro, marejar os olhos de sonhos, espalhar sobre o verde dos canaviais gritos, prantos e lamentos. O tempo a marimbar, a viola ardente, rimas e choraminga, restos de vida que a memória atraca. Oferenda me dou entre desejo e sentimento, sustento meu querer. Para lá dos recantos escuros, das madrugadas frias, onde os desvalidos murmuram, desejo de transformar em força desesperadas esperanças. Esse poema aí, a voz que o poema exprime é de resistência, e expõe a tristeza a partir do cântico da alma. No outro parágrafo, as aflições que o indivíduo passa levam ao questionamento sobre a sua fé. E o que eu acho interessante é que nessa terceira estrofe, fala assim, a alma oscila entre a dúvida e a fé, representando uma incerteza. E lá no último parágrafo, ela vai dizer assim, para lá dos recantos escuros das madrugadas frias, onde os desvalidos murmuram, desejo de transformar em força desesperadas esperanças. Ou seja, ele comenta sobre as suas aflições e tenta utilizar o mínimo de esperança que tem para reverter a situação. Para mim, isso aí é a síntese da fé. Se pensarmos na fé como uma das, ou a mais forte disposição humana. Porque apresentar e discutir a negritude, além de ser uma ação política, é um ato também de reconhecer a fé ancestral. E nesse momento, eu também vou fazer uma alusão ao que eu li da biografia de Helena Monteiro. Eu vi pelo site Hebra, e essa questão da fé, ela fala que sim, reconhece, né? Claro que o preconceito ainda persiste, mas que ele seria tipo um estímulo para ela continuar acreditando em Deus e não perder a fé. Então, eu acho que, de uma forma, ela acaba colocando isso também no seu poema. Se as meninas tiverem alguma coisa mais para acrescentar, pode falar. Eu estava aqui, ia digitar no chat, Ana Clara, que você mencionou aí o site Hebra, né? Só para aqueles que estão presentes ficarem a par, caso não saibam, Hebra é a rede de escritoras brasileiras, né? Nesse site a gente pode encontrar uma biografia da escritora Helena Monteiro, em que ela fala de algumas etapas da sua trajetória, fala da sua formação, né? Fala da sua luta, né? Dos engajamentos de maneira acadêmica, de maneira profissional, de maneira artística, né? A gente pode ter uma ideia da trajetória da Helena por meio desse site, né? Da Rede de Escritoras Brasileiras. O que eu tenho a acrescentar em relação aos primeiros parágrafos, quando Helena cita aí os espaços que o negro ocupava, né? Que a gente tem aí os terreiros, os cafezais, e são espaços que historicamente foram ocupados pelos negros, principalmente durante o processo de colonização e escravidão, para que eles produzissem inicialmente cana-de-açúcar e depois café. E aí a gente tem hoje uma mulher na literatura negra retratando, cumprindo com o papel da literatura, né? Retratando a uma época, retratando a história de um povo, e isso é muito forte, vindo de uma escritora que está tão perto da gente, né? Pode seguir para o próximo poema.
Esse poema tem como título Nasci Negra e ele faz parte da obra Fala de Nós, lançada em 2021. Quando nasci, revesti-me de segredos, ritmos e medos. Minhas vestes eram negras. Senti o afago nos braços do meu pai, o riacho de lágrimas da minha mãe, riacho em que me banhei. E anjos sussurram-me, ecoando a ancestralidade. Negra inteira me desejei, quando todos me queriam em pedaços. O luar me reconstituía. E, se em pedaços me fizessem, assim mesmo seriam pedaços negros, revestidos de vontades negras, até no espaço sideral transitaria um corpo negro, carregando ramalhetes negros. Pele, carne, alma negra, que se recompõe nos corpos encharcados, de oceanos e anseios que se refazem e clamam Olorum, Pai. Neste poema de Helena, a gente tem a retratação do nascimento de uma criança negra que herda traços culturais do seu povo e também herda as angústias, né? Quando a gente estava estudando sobre esse poema, eu pensei na possibilidade de uma mestiçagem na família de Helena. E aí, em contato com ela, ela sempre muito disponível, obrigada Helena pela disponibilidade, ela confirmou que é filha de pai negro e mãe de ascendente indígena. Então, nesse poema, as vivências dela são retratadas. Em relação ao pai, ela também falou um sentimento de identificação e de aproximação, já que ele era um homem negro, conhecia a dor de ser negro e o louvor de ser negro também, né? Porque ele tem os dois lados. E aí, ele mostrava-se também capaz de acolher ela diante dessas situações de adversidade, devido ao racismo e coisas que ela pudesse sofrer. E essas influências estão expostas quando ela fala do afago do braço do pai, e as lágrimas da mãe, né? E ainda mais também quando ela associa a identidade negra a uma ancestralidade, quando ela faz aí nos últimos versos da primeira estrofe. E anjos sussurram ecoando a ancestralidade. Então é uma coisa que ela herda de alguém que vem antes dela. E é importante a gente questionar também o porquê desse riacho de lágrimas, né? Seria uma mãe que sabe da realidade de opressão e violência que os negros enfrentam, sabendo que sua filha herdaria tudo isso por causa da cor da pele. E esse medo ele vai refletindo em diversas áreas. Ela também me relatou que só conseguiu ir para a escola por volta dos 7 anos de idade, porque a mãe temia tudo isso, temia toda essa realidade de opressão. E aí, nesse segundo parágrafo, que inicia com Negra inteira me desejei, a gente vê também um posicionamento de resistência da autora. E quando a gente estava estudando sobre esse poema, a gente foi estudar também a imagologia, a construção da imagem do Brasil na literatura. E a gente tem diversos fatos que contribuem para isso, como, por exemplo, durante o segundo reinado brasileiro, o incentivo que houve à vinda de imigrantes para branquear a população negra do nosso país, e isso faria com que o Brasil tivesse uma imagem positiva no exterior. Então, é um posicionamento de resistência, já que todos queriam em pedaços, e se a gente for levar para aquela época, o povo seria a elite branca, principalmente, que reinava o Brasil. E também outros aspectos é que ela deixa bem claro que, apesar dessas tentativas de fragmentar a identidade dela, ela continuaria a ser negra, mesmo após a morte, mesmo passando para outro plano de vida. Essas tentativas de fragmentação, elas também estão no nosso dia a dia, quando a gente age com estranheza, achando feio o cabelo afro, uma determinada roupa, algum aspecto religioso, que também é cultural. Na última estrofe, que inicia com o verso pele, carne, alma negra, é uma sequência de palavras sem pontuação mesmo, não tem uma pontuação interrompendo essas palavras, que demonstra um processo de identificação enquanto uma pessoa negra, e ele tem início na parte mais exterior, que seria a pele, e adentra até atingir a alma, né, que também é negra. Isso aí ela reafirma novamente, que a alma também é negra. E no segundo verso dessa última estrofe, que se recompõe nos corpos encharcados, encharcados de lágrimas, encharcados também da travessia dos navios negreiros, nos maus tratos e na morte de milhares de negros diariamente. Todas essas vontades, todos esses anseios por liberdade resultam aí no pedido de misericórdia. Olorum significa misericórdia. E clamou Olorum Pai, misericórdia Olorum, que é um Deus supremo da religião Yorubá. Pode seguir, se alguém tiver alguma coisa a acrescentar. Raízes ancestrais.
A vida transcorre. Nos guetos, becos, vilas, favelas, expandem os sons dos tambores, cachixis e atabaques. Gritos ecoaram nas madrugadas, abrindo frestas, portas e janelas, ganhando os terreiros, praças e avenidas, espalhando sementes de alegria. Viagem, miragem, negritude, pertencimento, ancestralidade. Raízes da África, africanidade. Desperta o gingado, o guerreiro. Atravessando os mares, sobrevivendo nos palmares, adentrando as universidades na trilha do saber, querer bem fazer. Meus quitutes, meus livros, meus discos e tudo mais que cabe nos pensamentos. Quando ela fala da presença dos afrodescendentes nos guetos, becos, vilas, favelas, tudo isso responde a um processo histórico que deixaram eles à margem da sociedade, deixaram eles subjugados. Eles não expandiram seu espaço além disso. Aí, no terceiro parágrafo, ela fala abrindo frestas, portas e janelas, que isso é uma alusão a mais oportunidades, ao surgimento de mais oportunidades, que essas oportunidades vão deles ganhar os terreiros, as praças, as avenidas, até entrar numa faculdade. Você tiver mais o que acrescentar? Outro aspecto que a gente estava conversando em relação a esse poema é quando vem aí nesses versos, ganhando os terreiros, praças e avenidas. São espaços que inicialmente são ocupados, como já tinha falado, dos terreiros, e aí a voz que ecoa até um protesto, que vai até a praça, que vai até a avenida. E essa atitude, esse posicionamento é que proporciona as oportunidades que a Ana Clara falou. E se iniciam muito pequenas, são frestas para depois serem portas. E ainda se importam, né? Um processo, infelizmente ainda é um processo que os negros enfrentam diariamente, essa busca por oportunidades e isso de ter que sobrepor a voz, ter que gritar para ser ouvido. E esses espaços que são mencionados no poema também, né, são os espaços que, a despeito de todas as dificuldades que se impõem, né, são os espaços que o povo negro também encontra para celebrar, né, para celebrar a sua existência, a sua resistência, a sua continuidade, a sua identidade, a sua ancestralidade, né, para se colocar como agentes no mundo, que merecem todo o respeito e toda a reverência, né? E é com esse poema intitulado Reverência que a gente vai encerrar a nossa fala, porque nós estamos tentando de falar de maneira um pouco sistemática, né, sobre esses poemas que nós escolhemos para fazer essa partilha no nosso clube de leitura, porque a gente, claro, quer aproveitar a presença da Helena Monteiro, dos convidados, das convidadas dela, deixá-los à vontade para falarem daqui a pouquinho, não é? Então, sobre esse poema, Reverência. A primeira estrofe, né, nos traz o seguinte: reverencio as terras sentidas da África, os povos negros arrebatados de suas terras, arrancados de suas raízes, aprisionados feito bichos, acorrentados e jogados em porões de navios, perdidos, amontoados, entregues à insensatez humana, privados do ar, água, alimento, deixados à própria sorte, ao banzo, à morte. Nessa primeira estrofe, né, nós podemos perceber uma espécie de denúncia, né? Esse eu lírico denuncia aí a forma brusca, a forma violenta, a forma desumana como os povos africanos foram subjugados nesse processo de colonização, né? Enumera os maus tratos físicos e psicológicos aos quais eles foram submetidos, né? E no verso final a gente tem a menção aí ao banzo,
não é? O que seria o banzo? Seria um estado de espírito, de profundo desânimo, de desalento, de depressão mesmo, provocado pela saudade, essa saudade que mata, essa saudade do lugar de origem, essa saudade da liberdade, não é? Das manifestações artísticas, culturais, a saudade da existência de fato, não é? Uma vez que esse processo de escravidão nega tudo isso. E a gente tem também aí o banzo à morte, né? Essa morte é encarada como uma espécie de fuga, né? A fuga dessa opressão, desse espaço, desse subjugo, desse processo tão desumano, tão doloroso, né, para o povo negro. Vamos à segunda estrofe. Reverencio as terras sentidas da África, a brava resistência dos negros e negras, guerreiros, que contra agosto e por imenso desgosto aqui aportaram. Ângela, por favor, querida, pode subir um pouquinho para a gente? Para serem escravizados, mantidos em cativeiros, arrematados em leilões como mercadoria, tirando-lhes quaisquer sinais de essência humana, negando-lhes a dor, a lágrima, o riso, a alegria, o amor, a liberdade. Enquanto a primeira estrofe denuncia essa forma violenta, desumana, como o povo negro africano foi subjugado, aqui nessa segunda estrofe a gente tem uma ênfase, né, dessa resistência ao processo de escravidão e também uma denúncia do modo como os povos negros foram mercantilizados, tratados de fato como mercadoria, mostrando a desumanização nesse processo, mostrando a objetificação, o que tirou todos os direitos, o que fez com que esse povo fosse privado da liberdade e de tudo o que a liberdade significa para o ser humano. Né? Então, quando a gente disse lá no começo da apresentação que a poética da Helena Monteiro é uma poética bela e forte ao mesmo tempo, a gente estava querendo se referir a isso, né? Há uma extrema beleza na construção desses versos, dessa poesia, mas há também esse efeito doloroso, né? Quando a gente lê pensando em tudo, em todo o significado que essa poesia traz. E a última estrofe do poema diz: reverencio as terras sentidas da África, o batuque dos aguerridos sobreviventes, manifestado nas senzalas, nos terreiros, fugindo do tronco, capitão do mato, adentrando as matas, alcançando as serras, ecoando nos quilombos, aquietando a alma. E esses versos iniciais funcionam como uma espécie de refrão, não é? São eles que arrematam também esse poema. Reverencio as terras sentidas da África. Então, essa terceira estrofe nos traz aí um eu lírico reverenciando essas formas de resistência negra nesse processo de escravidão, né? As formas de sobrevivência, as manifestações culturais, a fuga para a mata, para as serras, para os quilombos, que foram esses lugares de refúgio, né? E aqui eu me recordo, quando eu fiz a leitura da biografia da Helena Monteiro, né? Que ela também trabalha com comunidades quilombolas. E o poema traz também o batuque que aquieta a alma, né? O batuque como esse traço cultural, né, que
trazia, pelo menos momentaneamente, né, a quietude, a alma desse povo que foi tão violentado, né, ao longo da história do nosso país, ao longo da história da nossa sociedade, né? Eu vejo esse poema, Reverência, como um hino, né, de respeito e de louvor à história de resistência do povo negro, né? Assim como Helena Monteiro reverencia os seus ancestrais e toda a história que eles carregam, né? Nós reverenciamos você, Helena Monteiro, nós reverenciamos a sua escrita, a sua produção, a sua trajetória. E somos gratos por podermos fazer essa partilha aqui. Obrigada e estejam à vontade para comentarem, para se pronunciarem. Então, pessoal, esse foi um pedacinho, né, das possibilidades que nós temos para comentar os textos de Helena. E, para quem não conhece, né, o Clube de Leitura, nós dividimos em 2 momentos. O primeiro momento é essa fala, e o segundo momento a gente direciona para os comentários dos participantes, demais participantes, né? Mas antes disso, a gente faz uma espécie de saudação, né, de congratulação a toda a apresentação, a todo o clube, em forma de aplauso, né? Então, a gente convida todo mundo a ligar os microfones e dar uma salva de palmas para todos, né, que estamos aqui nesse momento. Parabéns, meninas. Realmente. Muito obrigada, Marília, Ana Luísa, Ana Clara, pela fala tão rica, né, tão alinhada, né? Foi buscar algumas referências, algumas questões que a gente às vezes não consegue perceber, então a gente percebe uma leitura dedicada, então a gente tem uma troca, um momento de troca muito grande, né? E nesse momento, eu também me emocionei, Marília, quando eu senti, né, que é como se a autora fosse desnudada aqui, né? A gente estivesse lidando com o mais íntimo que alguém coloca, porque escrever é se expor, né? Eu sempre achei isso. Eu sempre acho que a escrita é uma exposição que perde um pouco o domínio do que a gente quer dizer exatamente. Então, a gente se expõe de uma maneira que a gente não prevê, né? E aí a Helena está aqui, né, presenciando, né, essas leituras, as interpretações que nós temos da escrita dela, todas essas questões. Então, é um momento de muita troca e um momento que realmente emociona, né? Principalmente pela temática. E aí, eu abro para os comentários do pessoal que está no chat, né? Eu vou voltar aqui a alguns comentários. Se alguém quiser falar mais especificamente de algum texto, de alguma impressão, né? Fica à vontade. Acho que Miro falou lindo, parabéns, queridas, as meninas e Marília, né? Chico também parabenizou a todos que apresentaram, né? Edilene aqui, mas também parabenizou, né, com esse projeto, pelo projeto, né, que eu também tomei conhecimento hoje, fiquei encantada com esse recorte que vocês fizeram, né? A gente é muito acostumada a ver uma abordagem tradicional da poesia, dos textos e dos autores, principalmente, e quando a gente encontra um projeto que faz um recorte tão específico, que valoriza uma das coisas que eu também sentia falta desde a faculdade, que era a literatura potiguar nas universidades e nas escolas. Então, a gente sente que
a escola está tomando outro direcionamento. Então, isso é muito gratificante, né, para a gente que está vivenciando esse momento de mudança, né? Fernanda parabeniza, a Islan parabeniza também, Adolfo, a Islan. Deixa eu ver mais. Se alguém quiser fazer comentários específicos, fique à vontade. Ou mesmo pedir a fala, falar abertamente. A gente tem muito essa liberdade aqui no Clube de Leitura. Chico, Miro, fiquem à vontade para fazer seus comentários. Pode falar, Miro. Boa noite. Eu não vou poder aparecer hoje, né, especificamente, mas assim, quero primeiro parabenizar, né, as meninas que fizeram uma análise assim muito interessante dos poemas, né. Agradecer também a própria Helena Monteiro, né, que está aqui, a você, Ângela, que está nessa mediação. E assim, primeiro, esse poema Braceletes, eu li e me vi, né, porque eu sou uma pessoa negra, né, e, bem, filho de negro, neto de negro, e meu bisavô, não era escravo porque já tinha a lei do ventre livre quando ele nasceu, mas assim, ele nasceu no contexto da escravatura, né, meu bisavô, ou seja, poucas gerações atrás, né. Então, assim, eu li e me vi nessa coisa do renasci tantas vezes, né? E aí esse renasci tantas vezes eu via meu bisavô, meu avô, meu pai e eu, minha filha, que é negra também, né? Então, assim, é muito, muito tocante, assim, achei lindo ele, né? Lindo e, assim, e nos traz, né? Nos faz pensar nessa ancestralidade, nessa identidade negra, né? O Batuques das Senzalas também, assim, todos são maravilhosos, né? E aí eu vejo nesse Batuques das Senzalas, né, esse rememorar, né, como era, né? E eu lembrei porque eu tive recentemente lá no museu, esqueci o nome, gente, lá em Redenção, no Ceará, e se alguém puder lembrar o nome do museu, eu agora não me recordo, mas é o museu que tem que conta a história, né? E assim, quem nunca foi lá em Redenção, vá, mas assim, saiba que vai ser, pelo menos a gente que é pessoa negra, é o Museu Senzala Negro Liberto. A gente que é uma pessoa negra, a gente se sente muito tocado, né? Por toda a história, por entrar na senzala, por ver a realidade de uma senzala. E assim, é bem triste, né? E eu vi, né, lendo e lembrando da história do que eu vi lá, né? O Nasci Negra bem particular, porque aqui eu já vejo as escrevivências, né? Então é uma poesia de uma mulher negra, né? Então, e eu achei lindo essa parte, né? E se em pedaços me fizessem assim mesmo, seriam pedaços negros. Eu achei assim muito poético, muito bonito. Parabéns, Helena. Esse trecho é fantástico. Raízes ancestrais, aí eu já vejo uma coisa mais contemporânea, né? É mais olhar o hoje, né? E olhar esses gritos, né? Que ecoam assim nas frestas, nas portas, nas janelas, né? Os becos, os guetos. Ou seja, é o negro hoje, né? Que tem essa ancestralidade, esse pertencimento, essa identidade negra, né? Que está relacionada a essas raízes, né? As raízes africanas. E lá no final ela fala meus quitutes, meus livros, meus discos, ou seja, tanto tá ali a culinária, aquela coisa mais da sabedoria popular, e os livros, aí eu já penso mais na academia, né? São os espaços que hoje a gente pode encontrar negros e eu espero encontrar mais ainda, né? A ideia do vamos enegrecer as instituições, foi isso que eu ouvi de uma professora lá da Unilab, né? Da universidade, lá em Redenção, no Ceará. Vamos enegrecer as instituições. E, para finalizar, esse reverência que eu achei lindo demais, né?
de fato a gente precisa reverenciar as pessoas negras, né? Homens, mulheres, enfim, pretos e pretas e pretos, todos eles precisam ser reverenciados de fato por toda a história e pelo que ainda vivem hoje, né? Então, parabéns a todas e todos aí. Obrigado, viu, Helena? Que agradeço. Obrigada, Miro. Eu acho que a gente pode fazer essa casadinha entre um comentário, e se a Helena quiser responder ou falar alguma coisa. Não se sinta pressionada, é só porque a gente quer aproveitar a oportunidade. Umberlan também, Chico vai falar também. Fica à vontade, Chico. Você quer falar meu nome mais complicado, Ângela? Tá me ouvindo aí, vocês? Que minha internet aqui tá oscilando bastante. Tá um pouquinho baixo, mas dá para ouvir. Melhorou agora? Melhorou. Pronto, então. Em primeiro lugar, de fato, agradecer a presença da Helena, né? Também da Giovânia, que está aqui. Eu não sabia que Giovânia também estava aqui. E Giovânia, como bem lembrou Ana Luísa, também faz parte do nosso hall de escritoras do Rio Grande do Norte, em que nós analisamos e que vamos aí também fazer um aprofundamento dessas análises e divulgar também os nossos estudos. A gente já divulgou uma primeira parte, está em processo de análise por meio de artigo, e a gente pretende também fazer outras produções e fazer essa divulgação para a comunidade. Então, em primeiro lugar, agradecer de fato a presença de vocês aqui, que é muito importante. Nós estamos falando de 2 projetos, né? O projeto de pesquisa, que as meninas muito bem explicaram, Marília, Ana Luísa, Ana Clara, e o outro projeto que é este daqui, que é um projeto de extensão, que é o nosso clube de leitura, que a gente faz, nós nos reunimos de forma quinzenal para discutir literatura durante toda essa pandemia, né? Então a gente tem aqui feito diversos encontros sobre diversas, digamos, matrizes literárias, e que nesse momento a gente está falando especificamente de literatura potiguar. Eu não vou entrar na seara dos poemas em si, pelo fato de que acompanhei de perto todo esse trabalho e também nessa produção, né, das análises, né, junto com Marília e Ana Clara e Ana Luísa, mas eu queria fazer uma pergunta diretamente, aproveitar, se Marília e Ana Clara e Ana Luísa me permitem, viu, Ângela? Aproveitar a presença de Helena e também Giovânia quisesse se manifestar a respeito de que uma coisa que a gente trabalhou durante o nosso projeto uma nova perspectiva daquilo que nós chamamos de literatura regional, né? Que nós chamamos de literatura potiguar, ou os regionalismos. Porque a gente percebe que, em determinada medida, Helena, essa questão do regionalismo, ele também pode se tornar um empecilho, né? Porque acaba nos limitando no que tange, por exemplo, aos espaços que a gente vai ocupar, né? E isso vai ficando cada vez mais, vai se somando cada vez mais essas dificuldades, quando você depara com uma voz autoral negra, uma voz autoral feminina, e se depara mais ainda com problemas, porque a gente percebe que no Rio Grande do Norte, a gente não tem, infelizmente, a gente não tem uma literatura negra consolidada e nem estudada, né? A gente, infelizmente, não tem. Há poucos estudos, são estudos muito incipientes, desde o início da nossa literatura no Rio Grande do Norte até mesmo a contemporânea. Há pouca coisa falando a respeito do negro como voz autoral e até mesmo como temática. E aí, nesse sentido, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Como é que vocês entendem, como é que vocês fazem a compreensão da escrita de vocês, né? Vocês veem que até mesmo no nosso post de divulgação a gente colocou literatura afro-brasileira, né? A gente expandiu essa questão do regionalismo, que a gente entende no nosso projeto, a gente discutiu bastante sobre isso, a gente partiu de um pressuposto de que a literatura regional ela precisa se expandir, se tornar supra-regional, né? Sem deixar, isso não quer dizer que tem que abandonar as marcas, né, do seu regionalismo, enfim, mas se expandir, né? Porque a gente tem muita, por exemplo, você pega um Guimarães Rosa, que
tem uma série de elementos locais ali do sertão de Minas Gerais e é tratado como uma literatura brasileira universal, né? Então, por que não Helena Monteiro, ela também não pode ser vista como uma literatura brasileira, né? Mas, ainda assim, também sendo potiguar. Então, se puder fazer um pequeno comentário sobre isso, você, Giovânia, também levantou a mão aí, eu agradeço. E, mais uma vez, parabenizar e agradecer a parceria da Marília, né, minha amiga, e essas duas pérolas que nós encontramos aí, né, Marília? Que tiveram sempre, durante toda a consecução do projeto, bastante autonomia, né, de buscar, de correr atrás, de trazer novos nomes também, fazer suas descobertas, assim como a Ana Luísa e a Ana Clara fizeram suas descobertas e trouxeram para a gente também. Então, agradecer essa parceria de vocês três. Parabéns pela apresentação, gente. Fica à vontade, Helena. Giovânia levantou a mão. Giovana é literatura feminina, não é isso? Fica à Isso. vontade, Giovânia. Boa noite. Primeiro, parabenizar ao projeto, né? É muito importante a gente estudar literatura potiguar, a gente trazer a visibilidade para nós, mulheres negras, que estamos para literatura no Rio Grande do Norte. É preciso que a gente saia dessa invisibilidade que a sociedade quer nos manter, né? E projetos como esse ajudam a gente a sair dessa invisibilidade. Então, parabéns ao projeto, parabéns, Helena, né? O trabalho constante vai construindo essas alegrias que os dias e a vida nos trazem. Em relação à pergunta sobre a identidade, né? Eu me identifico e acredito que Helena também mas com a questão de produzirmos uma literatura negra. Porque independente de onde eu estiver, eu vou ser sempre uma mulher negra. E vou sempre produzir a partir do olhar que eu tenho para o mundo e a ação e o olhar que o mundo tem em relação a mim. Né? Então, independente do local que eu esteja, eu vou ser sempre uma mulher negra. Então, a literatura que eu vou produzir será sempre uma literatura negra, será sempre uma literatura negra. E aí, a discussão, depois, se vocês quiserem, né? E é muito bom saber que tem gente lendo a gente, né? É maravilhoso isso, Cheiro. Obrigada, Giovânia. Helena. Isso. Desculpa aí, né? No momento que eu vou falar, os meus cachorros aqui começam a se pronunciar. Já são famosos meus cachorros na hora que eu vou pronunciar. Gente, estou emocionada, né? Com toda essa... Vocês selecionaram muito bem, né? Os 6 poemas, realmente foi bem marcante, todos eles, assim, bem marcantes. E comungo da mesma opinião de Giovânia. Por quê, Chico? Porque, no caso, né, nós, aqui do Rio Grande do Norte, temos essa dificuldade no país todo, né, de nos colocarmos, né, nesse lugar de visibilidade. Esse momento aqui está sendo um momento ímpar, né? Eu jamais, né? Eu comecei a escrever muito cedo, né? Assim, desde que eu fui alfabetizada, que escrevo, né? Mas publiquei, comecei a publicar
quando iniciei no curso de letras, né? No curso de letras tive contato com o professor Humberto Hermenegildo, a qual me estimulou bastante, né, no processo da escrita. Participava também, conjuntamente com ele, de projetos de extensão. Foi aí que eu conheci a literatura potiguar, que até então, como Marília colocou, as minhas referências era Cruz e Souza, mas também já era nesse viés desse olhar do negro, né? Castro Alves, né? Minha paixão também. Então, assim, tinha esse olhar aí, mas esse viés aí só de homens, né? Que produziam. E não tinha essa questão das mulheres, né? As mulheres que produziam, a nível do contexto nacional, eram mulheres brancas. E aqui no Rio Grande do Norte também, né? A única representação que temos, né, no caso, Alta de Souza, mas, de certa forma, durante um tempo aí, embranqueceram, né? Houve o embranquecimento da Alta de Souza, devido à sua condição social, que a gente sabe, né? E essa condição social, houve esse embranquecimento, e Alta de Souza tem versos, né? A poesia dela é belíssima, tanto que ela é a minha patrona na Academia de Letras e Artes do Agreste Potiguar. Mas, assim, ela não, ninguém pode dizer que ela é uma escritora negra. Eu não vou dizer, né, afirmar que ela é uma escritora negra devido a esse contexto que foi todo criado, né, em volta dela. Né? Tem pessoas estudando, né, para desmistificar isso e tirar isso, né, e colocar ela nesse lugar, né, também de uma pessoa que escreveu, né, que fez uma escrita de um lugar de uma mulher negra também, né? Então isso aí vai dar assim, outros estudos aí, mas isso já me deixa feliz, né? Ela, né, já entrando aí, sabendo que ela está sendo, né, tá se estudando e está vendo ela aí, para ter esse reconhecimento e essa notoriedade, e colocar ela nesse viés aí, né? E também como uma escritora potiguar e negra, e a nível nacional também, por que não? O nosso desejo, né, esse desejo de que essa visibilidade ela vá se expandindo, né? Mas esse meu território, essa que a gente chama territorialidade, né? Não vai sair de mim. Né? A minha territorialidade diz muito de mim. Eu sou muito da oralidade. Os meus contos, né? Porque entrou na parte dos contos. Os meus contos são contos do universo da oralidade. Então, e esse universo dessa oralidade, ele passa justamente por toda a minha história de vida, toda a minha conjuntura de vida, né? Esse lugar onde eu nasci, Santo Antônio do Salto da Onça, que aproveitando e respondendo, que realmente é um salto poético, foi relacionado o título da antologia, justamente pela questão, né, que era um salto que essas mulheres, né, eu e essas mulheres, demais mulheres, que aqui tem 25 mulheres também da comunidade quilombola, que é lá a comunidade quilombola de Cajazeiras, lá em Santo Antônio do Salto da Onça. Nós temos também uma comunidade lá chamada Redenção, que também tem essa questão do viés da cultura negra, muito presente, é muito marcante. Então, assim, essa minha territorialidade é uma marca muito grande, é um registro muito grande. Por que as pessoas, questionando aqui, Chico, né? Assim, por que as pessoas que são de Minas Gerais, né,
eles fazem a escrita deles, as produções dele, e eles colocam aquela, né, se vai desce mesmo daquela escrita, daquele lugar, daquela territorialidade, tá entendendo? Daquele embasamento. Quem é gaúcho também, né? Então, por que nós, potiguares, né, não vamos também nos colocar desse lugar, né? E ter isso como uma coisa emblemática nossa, né? Eu sou do Rio Grande do Norte, sou potiguar, mas eu também posso produzir uma literatura de qualidade, né? Também posso produzir uma literatura que transcenda, né, esse né, Rio Grande do Norte e ganhe outros espaços, tanto a nível nacional e, quem sabe, a nível internacional. Né? Então, assim, o nosso objetivo é esse, né? O nosso sonho, nosso desejo é esse. Mas não sei se eu te respondi, né? Mas colocando para você essa questão, que isso, para mim, eu não tem como fugir, não tem como sair disso. Né? Mas eu acredito, né, que é por aí, Chico. Não, mas respondeu sim, Helena, eu agradeço a resposta. E você faz, junto com a Anne e outras pessoas mais, uma literatura de altíssima qualidade. É um trabalho de entrega que vocês realizam e que a gente agradece, né? Não só como escritor, mas também como leitor, né? Especialmente como leitor a gente agradece, e também como um homem negro também agradeço a sua poesia e a sua resistência no meio da sua poética. Obrigado pela resposta. Certo. E aí, pessoal, agradeço, né, as meninas, vou chamar de menina, Helena e Josevânia, né, pelos comentários, né, convidar ainda o pessoal do chat para fazer mais algum comentário, compartilhar suas impressões, né, o que vocês sentiram ao ler, né. Eu tenho um comentário, assim, pequeno a fazer, né, e uma pergunta relativa a esse meu comentário, certo, Helena? Em alguns trechos dos poemas, eu percebi, por exemplo, o uso, por exemplo, de palavras como pichain e outras que não estou lembrando agora, num movimento diferente, no sentido diferente do usual, né? Porque, normalmente, pichain e outras características associadas à negritude, elas são levadas a um entendimento negativo, né? E aí eu percebo no seu texto que você redireciona isso. E aí a minha pergunta é se realmente isso acontece e se isso é intencional e faz parte dessa afirmação, né, dessa identidade. E aí, se puder falar sobre isso, fique à vontade. Certo. Agradeço. Bem colocado nessa questão, porque o que é que a gente, enquanto escritor, né, desse lugar de mulher negra, né, dessa escrita negra, a gente se coloca realmente nessa identidade. Nessa identidade, Chico estava fazendo uma pergunta ali para mim, nessa identidade, né, e o quanto passamos, né, mais de 300 anos de colonização, sendo negado o tempo todo, né, sendo negado, depois da colonização, pós-colonização também, sendo negado todos os nossos traços, né, enquanto mulher negra, né, seja o cabelo, seja
né? Quantas vezes, né? Eu lembro quando eu estudava, tinha uma musiquinha, né? Tinha aquela musiquinha que cantava dos cabelos pichains. Então, assim, tem toda uma herança, né? Que desse que o cabelo pichain é ruim, é feio. Então, assim, o que eu trago para os poemas, para minha escrita, é mostrar que os cabelos são pichains, mas são bonitos, né? São meus, né? E eu gosto deles, e eu quero eles, e quero expressar, quero mostrar ao mundo, né? Quero fazer deles meu estandarte, né? Então, meu estandarte seriam meus cabelos pichains. Por que não? Né? Então, por que não os meus lábios grossos, a minha pele, né? A minha pele que reluz. Então, assim, são essas questões que a gente tem que mostrar, né? E mostrar esse lado, né? Que existe beleza na mulher negra. A questão da autoestima, como psicóloga também aqui já falando aqui um pouquinho, né, essa questão da autoestima da mulher negra, gente, é muito, muito, muito difícil. É muito difícil a mulher negra ter a questão da autoestima, porque, assim, eu, como mulher negra, meu maior desejo era encontrar um homem negro e me casar com um homem negro. Mas essa questão do embranquecimento, assim, vou começar a falar, é a questão do embranquecimento, né, que foi feito todo esse processo, como as meninas bem trouxeram e colocaram, foi uma questão muito cruel, né, porque o homem negro, ele se via se casando, né, com uma mulher branca, justamente para se sentir mais valorizado. Aquela coisa, o outro do outro, né? Quer dizer, imagina a questão, né? Então, ele se sentia valorizado, porque é como se ascendesse socialmente. Eu estou com uma mulher branca do lado, eu não estou com uma mulher negra, né? Então, até os meus avós, todos os meus tios, todos eram negros, né? Os irmãos dos meus pais, todos eram negros. Então, assim, eu fiquei muito feliz, era muito feliz em ver aquela família negra, e eu queria dar continuidade, tinha essa vontade, esse desejo, mas nenhum homem negro nunca se aproximou de mim com nenhuma segunda intenção de fazer isso. Então, assim, isso para mim foi uma frustração que eu carrego até hoje, justamente dessa questão de não poder dar essa continuidade, que era um desejo meu, porque, assim, eu não sei de onde eu trouxe isso, mas essa ancestralidade sempre esteve muito presente comigo, eu fico pensando assim, porque tem algumas pessoas que dizem, me descobri negra. Eu não sei como é que se descobre negra, porque eu sempre me vi negra. Eu não sei porque se eu sempre me vi negra, porque a minha negritude aparecia tanto que quando eu ia para a escola, eu acho talvez o medo da minha mãe mesmo, quando eu chegava na escola, era realmente uma coisa que chamava atenção. Então, na universidade, só tinha eu de negra na sala de aula, no curso de psicologia, só tinha eu de negra na sala de aula. Então, assim, gente, vamos enegrecer as instituições. No meu trabalho, só tinha eu de negra. Então, assim, é muito difícil a gente, né, circular por tantos lugares e a gente não ter outros pares para poder, né, ter essa identificação. E a gente vai ficando mesmo, assim, né, se sentindo um pouco de lado, né? Porque, claro que cada um vai, né, magiando aí suas histórias, né, buscando seus pares aí. Então, assim, é muito, muito difícil, né, essa questão aí, mas esse olhar mesmo. Eu lembro que um dia só esse comentário aqui para fechar a tua pergunta, que o professor na sala de aula, né, até o professor Humberto mesmo, tem a liberdade de dizer que foi ele, assim, no sentido de que a gente estava discutindo a questão da literatura, e ele falando justamente desse lugar assim, dos pés, né, dos escravos.
Aí, na hora, eu lembro que eu já fui questionando, né, por que ele estava falando sobre os pés dos escravos, né? Aí ele foi e se defendeu, né? Helena, eu estou falando dos pés dos escravos, porque os pés dos escravos eram diferentes dos nossos pés, ele como homem branco, né, diferente dos nossos pés, porque justamente o escravo, ele não usava, não tinha condição de usar sapato, eles não usavam, não tinha direito a esse acessório. Imagina aí, né? Se ele não tinha direito a esse acessório, a tendência de caminhar e do pé ficar cada vez mais espalhado, né? Então, é isso, né? Essas marcas que ficam mesmo no nosso corpo, que ficam na nossa memória e que atravessa o nosso corpo e que vai passando mesmo, né? Espero ter respondido. Obrigada, Helena, com certeza respondeu sim. E a minha pergunta foi mesmo essa cutucada para a gente entrar um pouquinho mais nessa questão das escolhas que a gente faz com algumas intenções, né? Eu sinto que as escritas, né, negras, elas têm esse viés afirmativo, proposital e necessário, né? E aí eu vou para a pergunta do Miro, que diz o seguinte, para as meninas da mesa: como vocês avaliam a participação das mulheres, sobretudo negras, na literatura local atualmente? Pode falar, Ana Luísa. Eu gostei desse questionamento de Miro, porque foi uma coisa que eu também fiquei me questionando quando a gente começou a fazer as pesquisas, buscar por essas autoras no nosso projeto de pesquisa. A gente acabou selecionando apenas mulheres e a gente tem um motivo para isso, né? A gente selecionou a Helena, a Ibiane França, que eu acho que a Helena também conhece, Giovana, que está aqui, Drica Duarte e outros. E aí, quando a gente foi procurar esses autores, encontramos um homem, que era o Emiliano, e outro que todo mundo conhece, praticamente, que é o Antônio Francisco. Só que a gente tem um detalhe para o Antônio Francisco. Ele pouco fala do racismo, ele pouco fala da negritude nas obras dele. Aqui na minha casa eu tenho 3 livros dele e apenas tem um poema em que ele fala sobre o racismo e fala de forma muito breve. E é uma coisa para a gente se questionar, né? Um cara como Antônio Francisco, que tem uma projeção enorme, que vai na televisão, que vai para programas que tem uma repercussão grande, pouco fala sobre a sua negritude. E ainda fui além, a gente pesquisou em jornais, em blogs, em várias coisas, e a gente vê essa força das mulheres potiguaras negras na escrita, na poesia, em relação às suas próprias vivências. E aos homens não, a gente já vê mais essa diferença. E aí, a resposta para o Miro é essa: a gente não tem tanta atuação do homem. Eu lembro que na época de faculdade, né, Marília, não sei se Marília... Marília é do Ceará, mas aqui a gente que fez faculdade no Rio Grande do Norte, a gente paga uma optativa de Potiguar, né? E a gente vê realmente pouquíssimas mulheres, acho que lembrando apenas Alta de Souza, como a Helena falou, e nem tem esse viés, né, assim, de trazer comentários ou falar sobre esse preconceito, né? Pode falar, Marília. Pronto, em relação à pergunta aí de Miro, né? Miro, se a gente for observar no conjunto, né, a gente vai achar que é uma representatividade ainda pequena, ainda reduzida. Mas, como a Ana Luísa colocou, nós nos surpreendemos, né, nesse trabalho de pesquisa, de coleta, de nos depararmos com escritoras com uma poética tão linda, tão marcante, tão profunda, né, tão à flor da pele e tão representativas. Além dessas escritoras que Ana Luísa mencionou, né, eu fiquei feliz por essa descoberta que a gente fez de uma escritora açuense, né, a Itamara Almeida, que também é uma mulher negra,
que tem se colocado nesse cenário. Ela publicou ano passado um livro, um volume chamado Vizinhas, Pequenos Contos de Rosas e Outros Espinhos, né? Trazendo essa prosa de autoria feminina negra e que também fala das suas memórias, das suas vivências, né? Então, a gente vai fazendo essas descobertas felizes e percebendo, né, que as mulheres têm, sim, conquistado o espaço, né, têm feito, sim, essa representatividade. É isso. À vontade, Ana Clara. Como as meninas aí falaram, né, durante o processo de pesquisa, eu encontrei, assim, muitas mulheres escritoras, e sempre tinha uma que indicava outras, enfim, a gente vê como é expressivo o número delas, né, nessa literatura. E assim, são escritas boas, profundas e fortes, né? E é isso. Então, lendo os comentários aqui, o Mira agradece, né, pela resposta e fala que bom, né, que as mulheres estão na vanguarda da denúncia do racismo, né? Chico cita também o Canídia Carvalho e o professor João Batista do IFRN em Natal. E Marília fala dessa rede de apoio. Fica à vontade, Ana Luísa. Esse comentário de Marília me chamou a atenção em relação à rede de apoio. E uma prova disso é a quantidade de antologias que a própria Helena participa, com a Giovânia Pinheiro, com a Dorinha Timóteo também, que é outra escritora potiguar, e inúmeras escritoras. Então, elas se fortalecem através disso, né? É uma rede de apoio que fortalece uma a outra e faz com que a gente acabe conhecendo mais e mais cada uma delas. E como a Ana Clara também falou, a gente conversa com uma e tem indicação de outra. E isso é muito bom. São iniciativas importantes, né, para preservação de grupo, para demarcação, para fortalecimento, né? O individualismo, assim, só fazendo um comentário, uma reflexão, ele nos separa muito, né, dos grupos dos outros. Eu acho que a gente pode estar caminhando para perceber isso, né? E graças a essas noções, a gente já tem movimentos nessa direção, né? Mais alguém quer fazer comentários? As próprias meninas podem, Marília, Ana Luísa e Ana Clara. Se ninguém tiver nenhum comentário a mais, vocês podem fazer os comentários finais. Lembrando que lá em cima no chat tem a frequência, pessoal, assinem para receber o certificado, né? Ângela, eu penso que a gente pode dar oportunidade para as convidadas, os convidados de Helena, se quiserem também se pronunciar, né? Falar um pouquinho aí da visão que eles têm da Helena, da poesia dela, à vontade. Sim, claro, podem levantar a mãozinha, falar, contribuir conosco, né? Cada fala aqui é muito importante, né? Esse momento de partilha, ele traz um pouquinho do que cada um enxerga, de que como cada um vê, né? As questões. Fica à vontade, Adilene. Boa noite, pessoal. Estou falando daqui, da Paraíba, de Salgado de São Félix. Sou paraibana e tenho tido a honra, né, de ter conhecido Helena e a poética dela, né? Assim como Geovânia também, nesse processo de juntar mulheres, né? E de disseminar suas ideias, suas narrativas e poéticas, suas vivências, sua força de ancestralidade e a potência afetuosa do dizer que há nas narrativas e poéticas dessas mulheres. Né? Então, assim,
Eu conheci Helena por Geovânia, eu estava no processo de pesquisa do mestrado, pesquisando naturalmente aqui no PPGL da UFPB, né, poéticas afrofemininas, e eu queria dar uma passada pelos cadernos negros. E então, Geovânia me apresenta a Helena, que me manda textos dos cadernos negros, e daí em diante eu fui tomando ciência de quem era a Helena, fui tendo acesso às produções de Helena, né? E, inclusive, a gente foi se aproximando, eu fui conhecendo, fui lendo, fui vendo a qualidade sonora, estética, né? Da grandiosidade que há nas narrativas e poéticas de Helena. Né? Então, inclusive, eu cheguei também a prefaciar uma obra coletiva dela, que Ana mostrou aí, A Fala de Nós. Também prefaciei o Canto dos Bentevis, que foi o 8º livro de Helena que foi publicado, né, no ano passado. E quem leu, né, já sabe do que eu estou falando. E quem ainda não leu está perdendo muita coisa, né? Porque Helena imprime na sua poesia a ancestralidade, a identidade, o orgulho de ser um sujeito negro feminino que se orgulha de si e dos seus. E ela faz isso simultaneamente, com a força de quem tem uma navalha na mão, mas não é uma navalha para cortar e fazer sangrar os outros. É para mostrar os cortes que foram feitos nelas e nos seus, só que de modo poético e afetuoso. Quando a gente encontra isso nessa poesia potiguar negra contemporânea, e a gente vê um projeto como esse que vocês estão desenvolvendo hoje, nessa espécie de culminância que estão fazendo hoje, né, com a passagem de cada uma das poetisas, quem é pesquisador da área louva vocês, bate palma e reverencia o projeto, reverencia a professora que idealizou o projeto com vocês, reverencia o debruçamento sensível da análise que vocês fizeram e reverencia autoras como Helena. Né? Porque, veja bem, a pessoa chegar à publicação de 8 livros e só agora, abre aspas, eu digo, felizmente, fecha aspas, né? E de estar sendo estudada agora. Então, tudo isso mostra essa face tão fluídica da invisibilidade que as mulheres negras tiveram ao longo da história. Né? As mulheres eram faladas, as mulheres negras eram corpos falados, eram vidas faladas. Lá em Vladimir Prop, lá em outros autores da década de 30, de 50, de 70, né? Ao ponto de só em 78, né, a gente começar a ver, será que era porque essas mulheres só começaram a escrever essa época? Não, mulher negra sempre teve voz, mulher negra sempre teve inteligência, mulher negra sempre teve poesia correndo nas veias. O que mulher negra não teve foi a oportunidade de falar. E elas foram cavando isso, como nós temos visto nos estudos que temos feito. Né? Então, ter uma Helena Monteiro, autora, mulher negra potiguar, que tem a carga de luta, de movimentos, de todas as faces e facetas que a Helena tem como mulher múltipla que ela é, como autora, como psicóloga, como pesquisadora, como tudo isso, né, faz com que a gente fique muito feliz, sabe? Eu não sou potiguar, eu não sou do Rio Grande do Norte, mas eu tenho um orgulho danado de conhecer essa mulher. Porque eu entendo o que no cenário potiguar
e o que no cenário nacional significa e implica ser uma mulher negra e ter a sua poética reconhecida em algum estudo, porque é uma voz que ecoa. É uma voz que ecoa. Você não sai de um poema de Helena do mesmo jeito que você entrou, só se você fizer uma leitura por leitura. A gente não lê poema de Helena, a gente toma poema de Helena de gole, como vinho. É uma poesia de qualidade. Eu não estou falando isso porque Helena está aí, está me ouvindo. Estou falando isso como pesquisadora de poesia afrofeminina, como pessoa que é de letras, como alguém que também se arrisca em escrever alguma coisa, e como quem sabe o valor de ser mulher negra, e se arriscar a dizer o que pensa, do modo como pensa e da qualidade como faz, que é o que a Helena tem feito. Então, para que eu não me estenda ainda mais, eu estendo aqui o tapete vermelho do parabéns ao projeto, às meninas que tão bem executaram as análises, a toda essa sensibilidade que é feminina e é acadêmica e é pesquisadora e é, né? E a Helena. É isso. Gratidão pela oportunidade dessa participação hoje com vocês. Obrigada. Obrigada, Edilene. Eu acho que a Helena está emocionada. Nós todos estamos, né? Eu acho que eu fiz essa menção no início da minha fala, de como eu estava feliz de estar numa mesa de meninas, né? Falando sobre uma escritora mulher, né? E que traz essa visão, né? De ser do pertencimento da identidade negra, né? Então, acho que realmente sabemos da importância de hoje, né? Pode falar, Chico. Ângela, é rapidinho, Ângela. Eu queria aproveitar também o momento que o nosso amigo Rafael está caladinho aí, mas o Rafael é o nosso coordenador de comunicação social e eventos do campus. O Rafael está acompanhando hoje o evento Pão Mais Calada, porque ele vai fazer uma matéria sobre esse nosso encontro de hoje. Eu já ia perguntar também para a Helena se a gente pode, na matéria, Helena, disponibilizar algum dos seus poemas na matéria que a gente vai veicular na página do nosso site, né, do FRN Campus Ipanguaçu, tá bom? Podemos fazer isso? Claro, estou autorizadíssimo. Aproveitar que eu já estou com a autora, né, para perguntar sobre isso, né, questão de direitos autorais, né? Pode ser. Tá bom? Agradecer também ao Rafael, viu, porque o Rafael está aqui acompanhando a gente e é o nosso coordenador da parte de comunicação social de eventos do campus e está aí fazendo, acompanhando, né, todas as falas de vocês e também o Rafael também faz parte do nosso núcleo, né, do NEABI, né, e está aqui hoje acompanhando a gente, está caladinho, só anotando tudo aí para fazer a sua matéria. Obrigado também, viu, Rafael? Obrigada, Rafael. Você está escondidinho aí. Eu nem vi que era você entrou mais para frente, eu já estava apresentando aqui, né? E eu quero, mais uma vez, né, parabenizar a todos e todas. Perguntar se mais alguém ainda tem comentários, perguntas a fazer. Se a Helena quiser falar, fique à vontade. Eu queria agradecer, né? Eu lembro, né, o primeiro contato, né, com as meninas e até não nem assim, né, não esperava que fosse assim dessa forma, né, como foi, né, muito bacana essa poder estar interagindo, né, com vocês.
a riqueza, né, e a delicadeza com que vocês escolheram os poemas e passearam nesses poemas, né, nos versos, em todas a leitura que vocês fizeram, né, acerca das obras e da escolha, né? E parece que vocês escolheram justamente aqueles que mais na minha escrita representaram, né? Me representa, né? A escrita de Helena, né? E esse reverencio às terras sentidas da África, não sei se foi Chico que falou, ou se foi o outro colega, que Miro, né? Ou se foi Marília, foi um de vocês assim que falou a questão de um hino, né? Um louvor assim, para mim assim, reverência é um dos hinos assim que não sei, né? É uma das coisas assim que chega, né, até você e que toma, né? Que adentra mesmo e eu não sei, assim, é como se descrever um momento de criação de um poema. Tem poemas que parece que já nascem pronto, que só chega assim para você. Isso às vezes eu me lembro assim, de Chico Xavier, porque realmente parece que já nasce pronto e pum. Então, assim, reverência, que é reverenciar as terras sentidas da África, foi um poema assim que me chegou pronto assim de uma maneira que me tomou e até hoje só em falar eu fico arrepiada, eu fico emocionada porque é um poema que parece que traz todo um legado aí, uma ancestralidade e nos jogasse num túnel do tempo aí mesmo e a gente voltasse aí realmente para a África e visse quanto de coisa aí e quanta desumanidade é capaz de existir, né? E o quanto nós, através da nossa poesia, tentamos resgatar e recuperar de alguma forma através da arte, da cultura, né? Juntar esses pedaços aí para que a gente possa, nós, né, que somos negros, temos essa necessidade, né? A gente tem essa necessidade de fazer essa junção, porque é como se a gente precisasse justificar os nossos. Se a gente não justificar os nossos, eu lembro das coisas que meu pai passou, das coisas que minha avó passou. Então, assim, eu sempre fui muito presente, né, na cultura, né, deles, dentro da família. Então, assim, sempre fui muito tocada por isso e sempre fui uma criança muito dada e conduzida pelo meu pai. E meu pai, ele era um homem, ele já partiu faz mais de 20 anos, né? Se encantou com mais de 20 anos. Então, assim, o legado dele foi muito grande. Eu não tenho nem como não escrever sobre ele. Seria, assim, muita emoção para mim. Mas ele foi um sindicalista, ele estudou com Paulo Freire, ele vivia nas comunidades, então ele tinha todo um trabalho social, né, de movimentos sociais da década de 60. Então, assim, foi político. Então, um homem que vivia para o povo, para a sua família, né? Então, juntar esses pedaços, né? Então, eu só tenho a agradecer a vocês, né? E compartilhar isso, né?
vai fazendo com que a gente vá se conectando, né, com a gente mesmo, com a nossa ancestralidade, e fazendo com que haja algumas reparações, né? Eu sempre digo assim que eu sou tão tomada assim das coisas, né, que às vezes eu digo assim, meu Deus, as políticas afirmativas estão aí, a gente tem que lutar por mais políticas afirmativas, a gente tem que, né, que correr atrás de mais questões aí para nós, né, nossa raça, mas assim, eu sempre bato na tecla dos reparos, né, que a gente, né, fomos penalizados, mas estamos aí, né, na luta, e agradeço a vocês por essa oportunidade. Foi uma oportunidade única, belíssima, e gratidão, só gratidão. E espero ver vocês de novo em outros momentos, né? Se Deus quiser. Fica o convite, Helena, aos outros também, para voltarem, né? A gente se encontra quinzenalmente. O nosso clube é um clube que já vai aniversariar em agosto, 2 anos. Então, é um clube longevo, né? Que com certeza vai durar muito, porque a gente tem muito sobre o que falar e sobre quem falar, né, Helena? E eu li uma citação hoje, quando eu estava lendo os seus textos, pesquisando trabalhos que trazem a autoria feminina, negra, e achei uma citação que ela só vai ser lida quando a gente for finalizar, né? Então, eu estou aguardando o momento. Se vocês querem fazer mais algum comentário ainda, Rafael, Ítalo, Fernanda, Miro, Chico, Gleison, Maria Luísa, Elusa, fiquem à vontade. A Loma, está sempre aqui a Loma, uma parceira nossa, né? Se não, eu poderei ler, né, já fechando, assim, como eu me senti quando eu li os seus textos, né? Acho que eu vou ler, né? Quando não havia outra tinta no mundo, o poeta usou seu próprio sangue. Não dispondo de papel, ele escreveu no seu próprio corpo. Foi exatamente isso que eu percebi, né? Para fechar, que são textos que são escritos no corpo, que parece que realmente vieram prontos, né? Obrigada, Helena. Que momento, hein? Obrigada a todos vocês. Obrigada, nossos ancestrais. É de se despedir, parece que é difícil, né? Hoje está bem difícil, a gente parece que quer ficar um pouquinho mais, né, Chico? Se despedir é difícil. É gostoso. Eu vou passar para Chico. Chico. Isso é a carga da mediadora aí, ó. Então, meu povo, depois eu posso mandar o artigo do qual eu tirei, que fala sobre a educação antirracista, né? Além das nossas escritas que a gente precisa trazer, né? A gente precisa também, no nosso contexto de sala de aula, trazer essa educação antirracista, fazê-la realmente acontecer, né? Para que a gente consiga uma igualdade, né? Uma equidade. E é isso, meu povo. Daqui a 15 dias nós estamos de volta, né? Agradecemos do fundo do coração, Helena, sua participação, né? Eu agradeço. De todos que vieram hoje. E até a próxima. Tchau. Vou sair. Pode falar, Ana Luísa. Eu também agradeço, né, mais um momento de finalização e agradecimento à Helena pela disponibilidade.
A Chico também, por ter sido o idealizador do nosso projeto, a Marília, a Ana Clara, por participar junto comigo. E aí a gente consegue essas descobertas, né? Ela se emocionou e eu tava quase chorando, porque eu sou chorona. Eu vejo ela emocionada e me dá vontade de chorar também, mas apenas agradecimento, Helena, pela sua disponibilidade desde o início, por trazer uma coisa tão sensível, tão rica, e que a sua poesia, ela faz uma passagem, né? Uma viagem que começa lá na colonização e você consegue trazer essas consequências para a atualidade, para adentrar as universidades. E hoje aqui nesse nosso momento, né? Espero que é o primeiro, mas que não seja o último, e que venham muitos outros. E obrigada, somente obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom. Boa noite. Tchau. Vou sair, senão a gente não sai. Obrigada, gente. Prazer enorme. Tchau, Maria. Tchau, Chico. Tchau, Ana Luísa. Tchau. Todo mundo.